Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos ler Branca de Neve e os Sete Anões, certo? Essa é a Branca de Neve moça e os Sete Anõezinhos. Acho que vocês já conhecem essa historinha, né? Porque ela é contada desde lá do maternal para vocês. Vou mostrar as fotos e vou fazer a leitura, ó. Papai rei, mamãe rainha, bebê princesa, certo? Vamos lá? Era uma vez um rei e uma rainha que foram abençoados com uma linda filha, branca como a neve. Vou chamá-la de Branca de Neve, disse o rei alegremente. No entanto, sua alegria durou pouco, já que a rainha morrera pouco tempo de a princesa nascer. Ai, que tristeza, né? Ela nasceu e a rainha morreu, certo? Vamos lá? Tempos depois, o rei casou-se novamente. A nova rainha, muito orgulhosa de sua beleza, tinha um espelho mágico. Ela sempre perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, não existe ninguém mais bela que você, minha rainha. E lá estava a rainha. Apesar que a Branca de Neve aqui tá feinha mesmo, a rainha tá parecendo até mais bonita que ela. Vamos continuar a história. Os anos se passaram e Branca de Neve cresceu, ficando muito bonita que a rainha. Um dia, a rainha fez a mesma pergunta de sempre ao espelho, mas o espelho respondeu: você é bela, mas Branca de Neve é muito mais. Essa resposta deixou a rainha furiosa e com inveja da beleza encantada. Da sua enteada. Deu uma errada. E pediu para quem? Para um caçador. Vamos ver o que ela pediu para o caçador. Um dia a rainha chamou um caçador e ordenou a ele: leve Branca de Neve para a floresta e mate-a. Lembre-se de trazer seu coração como prova de sua morte. O caçador ficou chocado quando ouviu a ordem da rainha, mas sendo uma ordem real, ele levou Branca de Neve para a floresta. E lá foi ele. Uma vez na floresta, o caçador era gentil e misericordioso. Disse a Branca de Neve: princesa, a rainha mandou-me matá-la, mas não posso fazer isso. Branca de Neve ficou muito assustada e perguntou: o que eu faço agora? Corra para dentro da floresta, nunca mais apareça para a rainha, respondeu o caçador. E lá a princesa foi correndo pelo meio da floresta. Assustada, Branca de Neve correu para dentro da floresta. Depois que a princesa sumiu na mata, o caçador matou um coelho e levou seu coração para a rainha, que sentiu prazer em vê-lo, já que todas as suas preocupações se acabariam com a morte da Branca de Neve. Enquanto isso, Branca de Neve entrava cada vez mais na floresta. Ela se cansou. Depois de um bom tempo, ela avistou uma casa e foi em sua direção. Bateu na porta, como ninguém atendeu, ela entrou. Branca de Neve entrou. Ela ficou surpresa quando viu 7 pequeninas cadeiras na mesa de jantar. Ficou surpresa ao ver as 7 pequeninas cadeiras na sala de jantar. 7 poltronas na sala de estar e 7 camas minúsculas. Como a casa estava muito bagunçada, resolveu então arrumá-la e limpar tudo. À noite, exausta, deitou-se em uma das camas e dormiu. Cansou-se Branca de Neve e dormiu. E lá vem os anões. A casinha pertencia aos 7 anões que estavam trabalhando nas minas. Quando voltaram para casa, foram surpreendidos por encontrá-la impecavelmente arrumada.
porque eles eram uns bagunceiros, né? A casa estava toda ajeitadinha, arrumada. E ficaram pensando em quem havia feito aquilo. Procuraram em todos os lugares e encontraram uma jovem inocente que dormia lá em cima no quarto. Na manhã seguinte, quando Branca de Neve acordou, ela ficou assustada ao ver os 7 anões, mas ao notar o sorriso em seus rostos, sem medo foi embora. Seu medo foi embora, desculpa. Eu fico empolgada em contar a história e eu me perco no meio da história. Contou a eles como havia chegado à casa. Então o anão mais velho disse: Princesa, você pode ficar aqui o tempo que quiser. Ficaremos felizes em tê-la conosco. Então a princesa pôde ficar na casa dos 7 anões. Porém, os anões avisaram a Branca de Neve: A rainha logo perceberá que você está viva. Não abra a porta para ninguém. Branca de Neve decidiu que isso era mais seguro e ficou vivendo com eles. Então ela ficou lá na casa vivendo com eles. Um dia a rainha perguntou novamente ao espelho a sua questão favorita: Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu que Branca de Neve, que vivia com os 7 anões, era mais bela. Eu não acredito que aquela mocinha ainda é mais bela do que eu. Então, vejam só o que ela fez. Se transformou numa velha. A rainha ficou com muita raiva, Rapidamente ela se vestiu como uma camponesa e foi à casa dos anões, como uma cesta cheia de maçãs. Espertamente ela envenenou uma das maçãs. A rainha bateu à porta e perguntou: Querida, você gostaria de comprar algumas maçãs? Branca de Neve olhou desconfiada pela janela e disse: Não preciso de maçãs. Querida, veja que deliciosas essas maçãs são. Para provar, vou comer um pedaço de uma delas, disse a rainha mordendo uma. Branca de Neve não resistiu às deliciosas maçãs. A rainha habilmente deu a maçã envenenada para a moça. Assim que mordeu a maçã, Branca de Neve caiu. A rainha, emocionada com seu sucesso, disse: Agora sou a mais bela de todas, a mais linda, a mais elegante. Ela voltou ao castelo muito feliz. Mais tarde, quando retornaram para casa, os anões encontraram Branca de Neve morta. E, tadinhos, começaram a chorar. Os anões amavam muito Branca de Neve, verdade. E em vez de enterrá-la, sabe o que eles fizeram? Colocaram ela em um caixão de vidro, decorado com linhas e flores, lindas flores. Os 7 anões haviam se apegado muito a Branca de Neve, sabe? Estavam ocorrido. Choraram incontrolavelmente e não saíam de perto do caixão. Eles rezavam e esperavam por um milagre que pudesse de alguma forma trazer sua querida Branca de Neve de volta à vida. Tá eles lá na beira do caixão, olha só que tristeza. E a Branca de Neve, de repente, quem aparece? O príncipe encantado. Como sempre, aparece um príncipe encantado. Algum tempo depois, um príncipe passou pela casa dos anões e viu Branca de Neve no caixão de vidro. Imediatamente, ele se apaixonou por ela. Olha que lindo, paixão. Tuque, 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 se apaixonou por ela. Ele se curvou e beijou a testa gelada daquela linda garota. Como era um beijo do amor verdadeiro, Branca de Neve se moveu como se fosse um sonho. Ela respirou e se levantou. O príncipe se casou com Branca de Neve e eles viveram felizes para sempre. Que linda essa história, né? Da Branca de Neve. O que será que aconteceu depois? Vocês já se questionaram o que aconteceu depois do casamento? Imagina só, gente. Ela foi morar onde? Foi morar lá no castelo do príncipe. Será que eles tiveram filhos? Quantos filhos?
Será que a sogra era boazinha com a Branca de Neve? O sogro, a sogra? Será que o castelo, os empregados eram bons para ela? Como será que é, né? A gente tem que saber imaginar, continuar a história. Será que os anões foram morar com ela também? Ou eles ficaram lá no meio da floresta? Será que ela fez uma casa de campo lá no meio da floresta, de vez em quando via visitar os anões? Tudo isso é questionável. Então, isso é continuar a história. Então, quando a gente quer continuar a história de alguma forma, a gente tem que imaginar o que aconteceu depois, como se fosse uma novela, ok? Vamos ver se uma hora a gente faz isso, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Essa foi a história de hoje. Branca de Neve e os 7 anões. Aí a minha caricatura de hoje era pra ser de uma velha, né? Mas não deu. Nem de camponesa, eu tentei ser camponesa, não deu. Aí eu coloquei assim um chale, um chapéu. Parece até que eu tô na praia, né? Uma luz, um sol que tá um calor, né? E aí a gente vai, tá bom? Beijo!